Boa noite, minha gente. Boa noite. Que bom estar aqui novamente. Fazia tempo que não vinha. E é uma casa acolhedora, muita energia. Bom de estar aqui. E ainda aproveitar a energia de todos para refletir sobre um determinado assunto que a gente sempre traz para dividir com todos. Eu sugeri para a Cida o tema O Caminho para Deus. Aí, esse tema me surgiu quando eu fui fazer uma exposição sobre benevolência, do capítulo 13, item 11. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aí lá no item 13, o Espírito Caritas abriu o item ali que ela deixou a mensagem dela. Ela abriu ele com os seguintes dizeres: caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Então ela colocou: chamo-me caridade. E ela segue o caminho principal que conduz a Deus. Então esse tema ali, essa passagem em si, me fez trabalhar o tema o caminho para Deus. Já que ela colocou que a caridade, como se fosse o único, mas não é o que ela queria dizer, mas é no contexto, quem não pratica caridade está fora do caminho de Deus, né? Mas a gente vai estudando um pouco mais, vai buscando um pouco mais para entender, para que a gente consiga realmente, na grandeza do Evangelho do Cristo, entender um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento. E aí fui pesquisando, fui vendo. Aí eu pergunto, quem é que gosta de ler os salmos que estão na Bíblia? É muito interessante. Salmo 18, 30, nos diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Então a gente já começa a pesquisar e vendo uma sustentação para aquilo que a gente vai encontrando a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Mas a gente tem que ir um pouco mais. Confiar em Deus, a gente confia. Às vezes titubeamos um pouco, quando sofremos algo meio forte, que ainda não somos perfeitos. Às vezes a gente dá uma retroagida, mas depois, quando se dá por conta, não é assim. Deus é o maior, Deus é o Criador, Ele é o meu caminho, né? E a gente vai vendo, pesquisando, e eu fui mais à frente. E aí cheguei à conclusão de que todos os caminhos nos conduzem a Deus. Todos eles. Claro que tem que passar pela fase da prática da caridade, como o Espírito Caritas colocou, mas a gente tem o livre-arbítrio de escolha dos caminhos. E aí eu fui enumerando 10 caminhos. Do 1 ao 9 é um pouquinho difícil. No 10º, melhor. O primeiro que eu coloquei, há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. É um caminho, aquele que
por problemas de vidas anteriores, por dificuldades atuais, familiares, de valores, às vezes se perdem, não confiam em Deus, não têm noção da vida futura e acabam tirando a própria vida. Ou então entram para a cena do crime, ao desespero. É um caminho, é uma escolha, mas ele nos leva a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Este é um caminho. Infelizmente, muitos partem para tirar a própria vida, né? Conforme as situações que estão no momento vivendo, por fraqueza, por falta de espiritualidade, tudo isso aí, por falta de alguém que dê uma orientação, que reconheça nele uma situação que está muito fragilizada e consiga atender. O segundo, também há largos e longos que facultam a embriaguez dos sentimentos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Aqueles que adentram nesses caminhos desregrados, que buscam facilidades, é um caminho que ele está percorrendo, é a opção dele. Esse é um caminho. O terceiro, veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. Muitas vezes entram em situações em busca de facilidades, em busca de comodidades, e acabam sem saber o fim que vai ter aquela situação. É um caminho, é a pobreza de espírito, a pobreza de conhecimento, de falta de religiosidade, que deixa que ele vá nessas situações. Aí vamos para o quarto. A vida em si mesma é um caminho. A nossa vida é um caminho. Nós nascemos, fomos criados por Deus com uma caminhada ao crescimento, à evolução espiritual. Mas nós só conseguimos essa evolução se a gente trilhar as leis de Deus, as leis divinas. Então, a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. É a nossa liberdade de escolha. Muitos conseguem vencer, outros entram no fracasso e caem para aquela primeira opção. Chegam a tirar a vida, chegam a entrar para as cenas do crime, para facilidades, porque fracassaram em certos itens, em certo caminho que ele queria percorrer. Aí vamos ao quinto. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando ao ponto que nos leva. Esse aqui eu achei o mais importante quando estava pesquisando, porque entramos na busca de algo, muitas vezes sem saber o resultado, achando que aquilo ali é o melhor para nós, mas na realidade não é. E a gente chega num ponto em que a gente não sabe aonde ele vai nos levar. E às vezes não tem retrocesso. Então tudo tem que ser analisado, observado, mas sem uma parte espiritual presente, uma religiosidade, uma casa de sustentação para a nossa fé, a gente se perde. Né? Vamos ao sexto. Os insensatos mudam de trilha
conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entrega. Aqueles que fracassam, aqueles que buscam as facilidades, se entregam para esse lado, porque não tiveram a vontade, não tiveram o conhecimento, não tiveram um amparo e acabam fracassando, né? Porque são várias situações que nos acontecem. Os egoístas elegem as vias solitárias nas quais se perturbam após longa marcha. Os egoístas, donos da verdade, donos do conhecimento, se isolam naquele mundo deles, que a ideia do outro, o conhecimento do outro não é igual ao dele. E aí acabam chegando num ponto que eles são isolados, ou eles se isolam, porque não tem sintonia com quem os segue, com quem os acompanha, dentro da sociedade, dentro do lar, em qualquer situação. Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimentos inenarráveis. Quando chegam num ponto em que tudo está perdido, como a gente tem aquela colocação, ele está no fundo do poço. E para sair do fundo do poço, precisa muita força de vontade, muito querer. E são esses caminhos que muitas vezes aqueles que se precipitam acabam caindo. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade, caminhos, aquela maldade, pessoas injustas, perversas, pessoas com falta de caráter, e perdem-se em sombras espessas. Esta aqui é a nona. Como eu disse, a décima é aquela que vem nos dar, digamos, um alívio. É um caminho. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Então, aqueles que estão em busca da prática do bem, em busca de uma fé raciocinada, em busca de uma casa de oração séria, que possa dar essa sustentação. Esses são os lidadores do bem, que nada mais é do que o homem de bem, com todas as prerrogativas dele, da formação dele, do homem de bem. E aí lá no capítulo 17 do Evangelho, lá estão listados lá todos os caracteres do homem de bem. Por sua extensão e profundidade, percebe-se o grau do desafio proposto pelos benfeitores. Aí a gente diz, tá tudo lá, é fácil, eu vou ler, vou ver como é que é. Põe em prática. É por isso que acontece aquela série de desafios ali e alguém se perdendo no caminho. Aí convém ressaltar que os itens em sua plenitude constituem metas para toda uma trajetória espiritual. Todas as virtudes do homem de bem são metas na trajetória da vida espiritual. E a gente tem que buscar. Mas hoje, temos trabalhado para alcançá-las? É uma pergunta. Hoje nós temos trabalhado para buscar a realização dessas metas? Ou caímos nas fragilidades, como no início nós falamos ali, e vamos nos perdendo no caminho que vai até Deus? Ser o homem de bem, a gente olhando e vendo, os desafios são enormes para que a gente realmente atinja o título de homem de bem. Mas
Jesus nos disse o seguinte: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Está lá, registrado. Eu sou o caminho. Aí vão dizer, mas e a caridade? Para você chegar a Jesus, você tem que praticar a caridade. Né? Aí Jesus disse que ninguém chega ao Pai senão por ele. Agora, qual o significado dessa colocação? Uma pena que a gente não tem a tela para ir mostrando. Não? Para analisar, então, isso é necessário considerar que, vejam bem, temos que analisar. Jesus trouxe uma nova forma de encarar a relação com Deus quando Cristo veio. Trouxe uma outra forma, a lei do amor. Desmistificou aquela situação do Deus cruel e trouxe a lei do amor. Essa lei do amor foi liberada por Deus. Meu filho, diga e pregue isto. Uma nova etapa começa agora. E Jesus viveu, exemplificou, ele não escreveu ou divulgou, né, como um pensamento filosófico. Não. Ele não colocou que era um pensamento, ele exemplificou, ele mostrou. Era a forma e como aquele público da época podia entender. Ele tinha que exemplificar. Tanto que muitas vezes ele se utilizava das parábolas. Pegava um exemplo e fazia uma historinha. Hoje nós vendo aquelas parábolas, às vezes nos encantamos com elas. Mas vamos buscar o que ele quis dizer. Estudando a época em que ele disse, quem era o público da época, como aquele público vivia, o que acontecia na época que levou ele a dizer tal colocação. Para que hoje a gente consiga entender. E ela, há mais de 2000 anos, serve para nós em cheio. Tanto que nós não conseguimos ainda extrair das parábolas tudo aquilo que Jesus quis nos dizer. Ele é o caminho. Jesus deixou claro que a aplicação da lei de amor a Deus e ao próximo é realizada nos atos da vida normal, não só dentro de templos. Aí fora nós temos um tempo enorme para colocar em prática tudo isso aí que ele nos traz. O Cristo exemplificou a aplicação do Evangelho, vivendo intensamente o amor, a caridade, a humildade, o perdão, a tolerância, a fraternidade, paciência, abnegação, a pregação do bem, tudo isso aí ele vivenciou, ele colocou, ele mostrou como executar, como pregar todas essas virtudes aqui. Aí nós vamos lá. É a declaração de sua identidade e papel como o único meio de acesso ao Pai, a fonte da vida e da verdade. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. É Jesus. E veja que ele começa a trabalhar lá na manjedoura, mostrando o caminho. Como vamos palmilhar este caminho para chegar a Deus? Na manjedoura, Jesus nos ensina o primeiro
passo para iniciarmos a caminhada para o reino de Deus, demonstrando que a humildade e a simplicidade são as virtudes da trajetória que nos aguardava. Então, sem humildade, sem simplicidade, vai nos colocando dificuldades no caminho. É nesse contexto que Jesus se coloca como o caminho que leva a Deus. E ele diz, eu sou o caminho. Jesus se apresenta como o único caminho que leva a Deus, única rota para a salvação e a vida eterna. A verdade, quando ele diz, Jesus afirma ser a verdade revelada à própria personificação da verdade divina, e não apenas um portador de verdades. Ele não foi portador de verdades. Ele a anunciou e provou. E a vida? Jesus se declara como a fonte da vida, tanto a vida espiritual como a vida eterna. É a única fonte dessa vida para a humanidade. Então, colocamos isso aqui. Então, lá nesse capítulo 13, que eu falei sobre o Espírito Caritas, ela coloca então que a caridade é o caminho. Porque se nós não fizermos a prática da caridade, nós não estamos seguindo as leis divinas, o que o Cristo trouxe para nós. E ela coloca, a caridade é a virtude fundamental emanada de Deus. É o caminho principal que nos conduz até Ele. É ela que traz a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É o caminho do progresso espiritual. Agora, nós vamos ver por que a caridade é tão... Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou erguer aqui um quadrinho que eu fiz. Não sei se vão conseguir ver. Eu coloquei isso aqui. Agora eu vou dizer o que tem. No primeiro, estamos nós. Todos nós. Em busca do caminho. Jesus é o caminho. Temos que chegar nele. Antes de Jesus, quem está ali? O nosso próximo. Então, depois de nós nos tratarmos, nos conhecermos, ganhar força, ganhar entendimento, nós vamos partir para auxiliar o nosso próximo. Porque se nós não estamos bem, nós não conseguimos levar o bem para ninguém. E aí está o nosso próximo. E quem é o outro? É Jesus. Para nós chegarmos a Jesus, que é o caminho até Deus, nós temos que colocar em prática todas essas virtudes do homem de bem. E a caridade é uma fundamental. Vejam como é, como a gente vai buscando e vai fortalecendo o nosso conhecimento. Que é esse conhecimento que nos dá a clareza e as facilidades de entendimento das aflições, das dificuldades que nos acontecem no dia a dia, da dificuldade do colega, da família. Tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. Mas vamos mais um pouquinho. A religião praticada apenas dentro do templo, que antes eu falei, que não é só dentro do templo, ou igreja, não tem sentido. Vamos entender. Pois Deus nos criou para a vida de relação com a sociedade e a natureza.
É nessa relação que a religião deve ser exercitada. Religião é seguir a Deus. Entenderam como é? Que não é só vivenciar, viver dentro do templo. Quando nós falamos que aí fora está o templo maior para nós colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, agora vamos desprezar o templo? Não. É nesse contexto que Jesus se coloca como o caminho que leva a Deus, tendo um legado, o exemplo claro e vivo do comportamento que liga a criatura humana. Templos e igrejas são necessários? Sim. São necessários para fortalecer a comunidade, para alavancar a fé e a esperança coletiva. Mas fundamental que se pratique a efetiva ligação com Deus nos atos da vida diária. Aí vamos lá para fora, na nossa vida diária, do nosso convívio com a sociedade. O que constitui a religião verdadeira e natural. Esses são os caminhos que nós temos que seguir. A questão 918 do Livro dos Espíritos nos lembra que o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal são representados pela prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós temos que ter conhecimento da vida espiritual. Há uma necessidade para isso. Precisamos. Estamos quase. Tem mais. Já para finalizar, e a voz já está terminando, né? Eu fiz uma telinha aqui. O alcance da felicidade ocorrerá naturalmente quando conseguimos erigir o templo verdadeiro a Deus em nossos corações, purificado e elevado com a prática do amor, da caridade e do bem, em todas as suas formas. Esse é o caminho que nos leva a Deus. E é essa a reflexão que eu trouxe para nós essa noite. Que para mim me tocou bastante. Eu mudei tudo isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Fui mudando, porque eu ia lendo, ia estudando, vendo aqui uma outra publicação, e eu ia encaixando as coisas. Eu digo, mas não é só isso, tem mais, vamos buscar. E isso aqui é uma coisa simples, mas que nos diz tudo. E com isso eu quero para todos muita paz.